Oi, criança, eu sou a Tia Gel. Nós somos da Igreja 12 de Agosto, do Ministério Infantil. E hoje Tia Gel vai compartilhar com vocês uma historinha verídica. Isso quer dizer o quê? Uma história verdadeira que está, na Bíblia, onde fala todas as verdades. E hoje Tia Gel vai falar sobre Daniel. Daniel foi um menino que se tornou um homem valente e corajoso, e a principal característica dele era a obediência e a fidelidade ao nosso Deus. Então, Tia já vai mostrar para vocês o que aconteceu. Primeiro eu quero dizer para vocês que Daniel, ele veio de uma outra terra. Ele foi tirado, arrancado da terra dele, do meio do povo dele. O rei da Babilônia foi lá e sitiou a Jerusalém e pegou jovens daquela cidade para trabalhar no reino dele. Mas vejam só o que aconteceu. Apesar de Daniel ser tirado à força do meio do povo dele, ele não ficou triste. De certo, o coraçãozinho dele deve ter ficado um pouquinho tristinho, Porque sair do meio da nossa família não é coisa fácil. Mas ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é que Daniel fez? Ele soube tirar lições daquela situação. Mesmo ele no meio daquele povo, em uma civilização diferente da dele, em uma cultura totalmente diferente, ele não se contaminou. Ele continuou servindo ao nosso Deus. Então vamos lá para a historinha. Então olha só, Daniel, como o Tia Gel falou, ele veio da cidade dele, foi tirado de lá de Jerusalém, quando ele era muito jovencinho. Olha só, Daniel é esse aqui, Ele foi trabalhar para o rei da Babilônia. E Daniel era um homem muito bonito. Olha só como ele era lindo. Ele era bonito, corajoso, inteligente, muito inteligente. E o rei da Babilônia, o rei Dário, ele escolheu 120 príncipes para treinar, para ajudar a governar o reino da Babilônia. E desses 120 príncipes, ele escolheu 3 para ser governador. E desses 3, um era o Daniel. E aí, sabe o que aconteceu? Os outros príncipes ficaram assim muito enraivados, muito enciumados, com inveja do Daniel, porque ele se destacava e o rei gostava mais dele, porque ele fazia tudo com perfeição, fazia tudo para agradar ao rei, não para se engrandecer não, porque já era do próprio espírito dele, do coração dele de ser bom. E olha só o que aconteceu. Eles ficaram com muita inveja, como o Tia já falou. E sabe o que é inveja? Sabe o que é inveja? É assim, a gente ficar com raiva do outro, por o outro prosperar. Por exemplo, assim, seu irmãozinho ganha um presente. Seu pai ou sua mãe dá um presente para o seu irmão. E aí você fica com raiva do seu irmão, com sentimento de raiva, de vingança. Porque você ganhou, não ganhei? Você tem que se alegrar com as conquistas do outro, dos coleguinhas e tudo mais. E aqueles príncipes ficaram com muita raiva do Daniel. E eles planejaram fazer alguma coisa para que o rei ficasse com raiva de Daniel, E sabe o que eles fizeram? Eles procuraram uma falha no Daniel. Aí eles seguiam Daniel, observavam tudo que Daniel fazia para pegar ele em uma falha e entregar para o rei. Olha só, aí eles observando Daniel, eles ficavam lá. Olha o que eles viram. Daniel orando. Olha só Daniel orando aqui, E eles aqui, observando. E aí eles disseram assim: vou falar para o rei algo que pode prejudicar Daniel. E olha só, Daniel tinha um costume de orar, 3 vezes ao dia. Ele orava mais vezes, mas assim, 3 vezes era na mesma hora.
ele entrava na sua janela, se ajoelhava para o lado de Jerusalém e ele cantava louvores ao nosso Deus, e ele orava ao nosso Deus, falava tudo o que estava se passando no coraçãozinho dele para o nosso Deus. E olha só, eles ficaram observando que ele fazia isso. Aí bem, eles foram lá no rei e disseram assim: rei, nós precisamos, o senhor precisa fazer uma lei por 30 dias, que todas as pessoas que adorarem ou pedirem alguma coisa para outro rei ou outro Deus, além do Senhor, que seja colocado na cova dos leões. E o rei falou: mas por que isso? Mas aí eles argumentaram e o rei acabou aceitando, porque eu creio que o rei não sabia desse costume de Daniel. E aí o rei publicou uma lei para que toda a Babilônia, por 30 dias, não pedisse nada, não orasse e nem pedisse nada para nenhum Deus, se não fosse o rei. E aí bem, o rei assinou, foi publicado, todo o povo ficou sabendo. E sabe o que eles fizeram? Eles foram observar Daniel, se Daniel continuava lá fazendo as orações. E olha só o que aconteceu. Daniel estava fazendo o quê? Orando. Daniel ficou com um coraçãozinho muito triste com aquela situação, mas ele permaneceu fiel ao nosso Deus. E olha só, eles, vamos lá, e rapidinho foram contar para o rei. Chegando lá, eles disseram: ó rei, Daniel está desobedecendo a sua lei. Ele está orando para o Deus dele. Aí pensa que o rei ficou muito triste. O rei ficou muito triste, porque ele não queria, matar o Daniel. Ele sabia que Daniel iria morrer, ir para a cova dos leões, veja. E aí o rei ficou tão triste. Veja a carinha do rei, como é que ele ficou. Ficou muito contrariado, muito triste. Passou a noite sem dormir, pensando em como livrar Daniel daquela situação. Mas naquela época, uma lei não podia ser revogada. A lei que o rei assinava estava escrito, não podia ser revogada. E aí o rei chamou Daniel e contou a ele o que tinha que ser feito, Mas Daniel prontamente obedeceu. E o rei falou assim para Daniel: Daniel, o seu Deus vai te tirar, vai te livrar dessa situação, vai te dar um livramento. E Daniel creu tão somente. Ele foi, o rei chamou os soldados e colocaram Daniel dentro daquela cova. Olha só. Lá dentro tinha muitos leões. Aí assim, Daniel foi, orou e foi para o que tinha que ser feito, Já que o rei, ele não podia, Daniel era obediente, ele foi do jeito que era para ser. Entrou na cova dos leões e lá ele orando ao Senhor. Olha os olhinhos de Daniel como estão cheios de lágrimas e de um certo temor, porque é natural, Natural do homem sentir medo, mas a gente não pode deixar ele ter esperança e confiar naquele que é o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso. E veja o que aconteceu. O Senhor Deus enviou um anjo, olha só, e o anjo fechou a boca dos leões. E sabe o que aconteceu? Daniel passou a noite ali com aqueles leões como se fossem gatinhos. Dormiu tranquilamente e os leões não tocaram em Daniel. Mas, minha gente, pense como o rei passou a noite sem dormir. Essa foi uma noite muito difícil para o rei, porque o rei era amigo de Daniel. Ele não queria fazer mal para o Daniel. Infelizmente, a situação fez com que ele colocasse Daniel lá dentro, E aí, de manhã cedo, nas primeiras horas da manhã, o rei saiu correndo e foi lá ver o Daniel. E ele, olha só, de lá de cima, ele gritou: ó Daniel, filho do Deus vivo, todo-poderoso, você ainda vive? E o Daniel falou: ó grande rei, eu vivo. O meu Deus não achou maldade em meu coração
O meu Deus viu que eu não fiz mal nem para o Senhor, nem para ele. E ele me deu grande livramento, fechando a boca dos leões. Veja, meus amores, minhas crianças, que história linda! E o que Deus faz, né? Como Deus é poderoso e tremendo. Bem assim Ele faz com a nossa vida. Aqueles que são fiel ao Senhor, Ele jamais vai abandonar. A gente pode estar em qualquer situação, mas se você não se contaminar com esse mundo, não se misturar, não se influenciar, o nosso Deus é justo, poderoso e fiel para nos abençoar, para nos tirar de qualquer situação. E é assim que nós temos que ser, não é, crianças? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem e continua sendo hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visita cada família que está aqui representada, vendo, Pai, ouvindo essa palavra tão linda, Pai, tão linda, tão maravilhosa, e que ela seja assim aceita, que ela seja plantada em solo fértil no coraçãozinho de cada um. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Beijo, meus amores.